Olá, meu irmão, minha irmã. Você entende esse texto? Diz assim Atos capítulo 2. Conhecemos o texto, ele fala acerca da descida do Espírito Santo e fala que isso se deu no cenário da festa de Pentecoste. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles, línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Como eu disse, conhecemos o texto e sabemos que o texto fala da descida do Espírito Santo em meio à festa de Pentecoste. A primeira coisa que eu quero ver com você e observar é que a festa de Pentecostes tinha a ver com a colheita. O povo de Israel era um povo que tinha a economia baseada na atividade agropastoril, basicamente nisto. E desde a saída do povo do Egito, Deus estabelece por meio de Moisés, ainda quando ele está apresentando o código da aliança, lá em Êxodo 23, 3 festas. Essas festas serão melhor descritas em Levítico 23, quando será falado de forma mais clara a respeito desta festa, a festa de Pentecostes. Ela deveria ocorrer exatamente 50 dias depois da Páscoa, mais precisamente ainda a partir do sábado da Páscoa. A partir do sábado da Páscoa deveria se contar 50 dias e celebrar então a festa da colheita. Isso deveria servir como reconhecimento da provisão, da boa mão de Deus, da mão de Deus que sustentava o povo de Israel. Na época de Jesus, no primeiro século, depois de experimentar cativeiro, experimentar o distanciamento, até mesmo geográfico, o povo vinha de vários lugares. Este povo que já estava falando outras línguas e que o hebraico já não era mais a língua usual, nem mesmo daqueles que habitavam em Jerusalém, que falavam o aramaico, o povo de Israel vinha de vários lugares, de onde eles estavam habitando, e se congregavam, se juntavam para celebrar a festa de Pentecostes, que, como eu já disse, acontecia 50 dias depois da Páscoa. E é dentro desse contexto que temos, então, a descida do Espírito Santo. Então, esse é o primeiro aspecto que eu quero que você observe, que a gente entenda o que está acontecendo, que momento é esse. Nós sabemos que Jesus ordena aos seus discípulos que eles deveriam aguardar até que o Espírito Santo descesse. Então, chegamos ao segundo aspecto que eu quero tratar junto com você. Jesus diz exatamente isso que eu já havia repetido aqui, que eles aguardassem. Jesus havia morrido, Jesus ressuscitou, e estando com seus discípulos, ele deixa essa ordenança: não saiam de Jerusalém, aguardem até que o Espírito Santo desça. Mas quando a gente volta a alguns capítulos ainda no Evangelho de João, a gente pode observar que no capítulo 16 do Evangelho de João, Jesus já tinha dito isso para eles, falando acerca da sua morte e ressurreição e consolando os discípulos que já estavam vislumbrando aquilo que iria acontecer. Jesus fala acerca do Consolador, do Conselheiro que viria. Então, há uma promessa de Jesus. Quando Jesus ordena que eles aguardem em Jerusalém, isso está em concordância com aquilo que o próprio Jesus havia dito, que viria outro da parte de Deus, aquele que o próprio Jesus enviaria, que eles deveriam ficar em Jerusalém e aguardar este Consolador, enviado por Cristo, da parte de Deus Pai. Então vemos primeiro o significado da festa de Pentecostes, como ela está relacionada a uma tradição, uma cultura, que o povo se juntava naquele lugar. E vemos também o próprio Jesus falando acerca da descida do Espírito Santo. O terceiro aspecto que eu quero tratar com você diz respeito à profecia de Joel. O profeta Joel havia predito acerca da descida do Espírito Santo. A gente olha para Joel 2 e observa como Joel apresenta esse contexto, esse momento. É verdade que Joel também fala acerca de coisas que ainda não aconteceram, que aponta para momentos históricos escatológicos, momentos que ainda não aguardamos, que aguardamos que não aconteceram. Mas é evidente na profecia de Joel 2 que ele fala acerca
desse momento que está descrito em Atos 2. E é o próprio apóstolo Pedro que interpreta todos aqueles acontecimentos, sonhos, iluminação, pessoas falando em línguas, de modo que os povos que vinham de outros lugares poderiam entender nas suas próprias línguas maternas. O texto de Atos diz isso, né? Eles falavam e cada um entendia na sua própria língua materna, as chamadas línguas estranhas, exatamente isso significa. Isso de alguma forma já está descrito, esse derramar do Espírito já está descrito ali em Joel 2. Aquilo que era uma experiência, uma vivência específica do povo de Israel e mais especificamente de alguns líderes que cumpriam algumas tarefas, como os reis, os sacerdotes. Agora aquilo seria ampliado, experimentado por pessoas de várias gerações ou de idades diferentes, de grupos sociais diferentes, ou seja, a ampliação da presença, do tocar, da experiência do Espírito Santo na vida daquelas pessoas. Joel fala disso. Então, esse aspecto do cumprimento da profecia de Joel é o terceiro aspecto. Vamos recapitular. Primeiro aspecto, compreendemos o significado de Pentecostes. O segundo aspecto é o próprio Jesus que fala acerca da descida do Espírito Santo. O terceiro aspecto, temos então o cumprimento da profecia de Joel. E o quarto aspecto é que a gente precisa compreender este acontecimento dentro de uma sequência de outros acontecimentos, que tem a ver também com a descida do Espírito Santo, tem a ver também com aquilo que Jesus falara aos seus discípulos e tem a ver, obviamente, também com aquilo que o próprio Joel fala. Por quê? Porque este evento ele não foi um evento isolado. Jesus havia dito que eles deveriam proclamar o Evangelho em Jerusalém, deveriam proclamar o Evangelho em Samaria e proclamar o Evangelho aos confins da terra entre os gentios. E quando a gente olha esses acontecimentos, eles estão descritos no livro de Atos, em semelhança ao que aconteceu em Atos 2. Quando a gente vai para Atos 8, vemos então que algo semelhante aconteceu em Samaria. Pedro e João estavam pregando e houve ali também a descida do Espírito Santo. Vamos parar aqui e vamos entender. A descida do Espírito Santo em Jerusalém, a descida do Espírito Santo em Samaria. Falta então a descida do Espírito Santo entre os gentios. E é exatamente isso que vai descrever o texto de Atos 10. Quando Deus envia Pedro a proclamar a sua palavra entre o gentio Cornélio. A gente sabe que Pedro rejeita isso, ou tem dificuldade em aceitar esta indicação, mas o próprio Espírito o conduz para que, chegando lá, ele fale da mensagem do Evangelho para aquela família, especificamente para Cornélio, e ali há, então, a conversão e a descida do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo naquele ambiente entre os gentios representa exatamente a sequência estabelecida por Jesus Cristo. Entre os judeus, em Jerusalém, entre os samaritanos e entre os gentios. A descida do Espírito Santo na casa de Cornélio é a representação da presença do Espírito Santo além da nação de Israel, além de entre os judeus. Para terminar, eu queria lembrar que quando a gente vai para Atos 19, vemos que mais uma vez isso também acontece. E acontece de forma quase que anacrônica, porque temos aqui um fato semelhante acontecendo entre aqueles que eram os discípulos de João Batista. Então a gente tem a sequência clara e evidente a partir dos discípulos de Jesus Cristo. Jerusalém, Samaria e os confins da terra representado então pela casa de Cornélio. E temos ali um evento particular acontecendo entre os discípulos de João Batista como algo anacrônico, né? E aí uniformizando toda a igreja de Cristo pela presença, pela descida do Espírito Santo entre os judeus, samaritanos e gentios. Espero que dessa forma tenha havido maior compreensão a respeito do significado de Pentecoste e especificamente da descida do Espírito Santo. Fique com Deus, um forte abraço.